Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Bom, vale lembrar que na nossa aula passada a gente aprendeu que o sujeito precisa de um eixo, justamente pelo fato de que ele está desintegrado. Ele é um sujeito que apresenta uma potência, e uma potência muito alta, por sinal, uma capacidade de ser alguém muito bom dentro da medicina, mas esse sujeito ele está disposto dentro de um grande ambiente, dentro de um grande mar de desintegração, certo? Nós vimos isso na aula de ontem. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Na aula de hoje a gente vai ver justamente como que o esforço tem que ser mediado dentro deste cronograma de formação de um eixo, tá bom? Bom, o esforço, a gente precisa se lembrar que ele é uma coisa que ela vai ser sempre necessária, tá? O nosso esforço, ele tem que ser direcionado, o nosso esforço, ele tem que ser adequado e o nosso esforço, ele tem que ser comedido. Caso o esforço não seja nenhuma dessas três características, o que a gente vai ter é um burnout, ou o que a gente vai ter é a procrastinação, a não ação e etc. Então, justamente por isso, a gente precisa, neste módulo 1, apresentar para vocês como é que o esforço tem que ser conduzido dentro da perspectiva do ordo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação, porque a nossa apresentação dá um pouco de clareza para tudo aquilo que a gente está estudando. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o título da nossa aula, né? É muito importante a gente se lembrar que o título da nossa aula ele vai entregar pra gente alguma coisa. O quê? Ele vai entregar pra gente o caminho que a gente vai seguir. Vale lembrar, antes da gente começar a aula, não tô querendo enrolar vocês, é que a gente tem as nossas notas de aula, tá bom? A gente vai ter as nossas notas de aula ali no comecinho do curso e é muito necessário que vocês acompanhem essas notas de aula para que vocês tenham uma síntese sistemática do curso sem precisar ficar anotando e tudo mais. Porque o seu córtex cerebral, ele compete pela ação de absorver informação e pela ação de anotar, tá bom? É claro que anotar muitas vezes ajuda e tem toda uma questão manuscritível de você conseguir aprender, só que a gente tem ali tudinho anotado. Não precisa se preocupar com isso daqui. Beleza? Então vamos lá. A nossa aula de hoje ela vai falar sobre o engano do esforço intensificado. O que seria esse conceito de esforço intensificado? É um conceito moderno de esforço. O conceito moderno de esforço ele diz o seguinte, principalmente aquele conceito meritocrático antiquado, que fala que quanto mais a gente se esforça, melhores vão ser nossos resultados. E mesmo que a gente tenha rendimentos decrescentes, ou seja, mesmo que a cada vez que a gente se esforça, os nossos resultados vão ficando um pouquinho menores do que aconteceram na vez anterior, muitas vezes o se esforçar mais, ele acaba sendo até meio que um caminho de criação de virtude. Você se sente mais virtuoso, você se sente melhor, você se sente ali violento, capaz de executar coisas no mundo, capaz de ser alguém eficiente, capaz de ser alguém dotado de um merecimento de valor, tá bom? E aí, cara, o que acontece é o seguinte, isso daqui é um engano. Isso daqui é um engano, tá? Justamente pelo fato de que a gente não precisa de intensidade tão somente. A gente precisa de potência. Potência no sentido de Spinoza. Spinoza defendia a ideia de que nós éramos dotados de uma potência de agir, que era justamente uma coisa que orientava a gente para que a gente quisesse viver, para que a gente abundasse vida. Tudo aquilo que corrompe a nossa potência de agir é o que vai fazer com que a gente depois fique triste, fique anedônico, fique embotado, certo? Eu estou usando termos aqui que você, estudante de medicina, que você médico já deve ter visto alguma vez na sua vida. Então vamos lá. Então a nossa base vai ser justamente essa ideia que está no livro 3 da Ética de Spinoza, de que a potência de agir é diminuída pela tristeza. E o esforço intensificado, ele justamente promove um ambiente de tristeza, porque ele vai promover um ambiente de estresse em você. Então vamos lá. Bom. Show. Boa. Bom. Primeiramente, eu gostaria de fazer aqui uma crítica àquilo que é o voluntarianismo, certo? O que é o voluntarianismo? É a ideia de que você consegue abraçar o mundo com as suas mãos.
É a ideia de que você consegue estar ali segurando o mundo e todas as obrigações desse mundo com as suas mãos, certo? Isso daqui é o voluntarianismo. Então, muitas vezes, diante de um fracasso, o estudante de medicina, ele vai recorrer ao mito da vontade, certo? Ou seja, ao mito do voluntarianismo, de certa maneira. O que ele vai fazer? Ele vai intensificar de uma forma cega as suas horas de estudo, ele vai suprimir as suas necessidades vitais. Quantos de vocês aqui já ficaram várias noites sem dormir porque vocês iam ter uma prova de morfologia? Ou seja, dependendo da faculdade, uma forma de anatomia, de histologia, de embriologia. Quantas vezes vocês ficaram aqui sem dormir porque vocês iam ter uma prova de farmacologia? Quantas vezes vocês ficaram sem dormir porque vocês iam ter uma prova de ginecologia? Muitas vezes, eu imagino. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai suprimindo as nossas necessidades vitais justamente pelo fato de que a gente acredita que o meu fracasso veio porque eu não me entreguei o suficiente. E se eu não me entreguei o suficiente, logo eu preciso me entregar mais. Logo, o meu fracasso vai diminuir. Porém, isso está violentamente errado. Isso é uma visão errônea daquilo que é o fenômeno de um bom estudante de medicina e, por conseguinte, de um bom médico, tá? Vamos lá, por quê? Porque tudo isso daqui, na verdade, se trata da sociedade do cansaço, que é um conceito do Byung-Chul Han, né, filósofo coreano, chamado Sociedade do Cansaço, em um livro chamado Sociedade do Cansaço. Esse conceito aqui é justamente o quê? É a ideia de que a nossa sociedade, ela não opera mais como operava, por exemplo, a sociedade do capitalismo industrial. Por quê? Porque na sociedade do capitalismo industrial, quem eram os senhores? Quem eram aqueles que executavam as relações de poder? Ora, eram os donos do meio de capital. E aí esses donos de meio de capital, eles extraíam a mais-valias dos trabalhadores, e aí esses trabalhadores, eles ficavam ali, surrupiados. Sem tempo para fazer nada, sem tempo para lazer, e aí tinha um monte de doenças. Na sociedade do cansaço, pro Byung-Chul Han, a gente começa a se cobrar. You can do it better, certo? Você está se cobrando. Então a nossa sociedade, deste capitalismo globalizado financeiro moderno, não é uma crítica ao capitalismo, não é uma crítica ideológica. É uma constatação de um sistema nomeado por toda a literatura econômica. Essa sociedade do capitalismo financeiro, do capitalismo até mesmo pós-financeiro que a gente está vivendo, né, que é justamente esse capitalismo altamente especulativo, esse capitalismo baseado em microexpressões da economia, o que vai acontecer? A gente vai ter que o sujeito começa a se cobrar, certo? Então a dignidade interna do sujeito, ela é vinculada a uma ideia de que eu preciso estar melhor. Então a cobrança não vem de fora, a cobrança vem de dentro, certo? Então esse sujeito aqui, ele está se tornando cansado, destruído por aquilo que é a sociedade do cansaço, simplesmente pelo fato de que ele começa a fazer uma autoexploração tirânica de si mesmo. E fazendo essa autoexploração tirânica de si mesmo, ele vai se destruindo, ele vai diminuindo sua potência de agir, ele vai ficando triste, ele vai ficando acabado, até que implode. Então qual que é o ciclo, né? Qual que é o ciclo que acontece? Você vem aqui, você tem a sua prova. Aí você tem uma sensação de insuficiência derivada do péssimo resultado que você teve na sua prova. Seja na sua prova de residência, seja na sua prova de anatomia, seja na sua prova de patologia, ou seja na sua prova de história da medicina. Aí o que vai acontecer? Essa sensação de insuficiência vai trazer para você um sentimento de culpa, certo? Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, então é isso aí. Aí o que vai acontecer? Você vai querer fazer o quê? Voluntariar-se. Você vai querer intensificar aquilo que é o seu trabalho. Você vai querer se ferrar mais, certo? Usando aqui um termo excessivamente chulo. E se ferrando mais, o que vai acontecer? Você vai entrar dentro de um estado de caos, você vai entrar dentro de um estado de completa perda de si mesmo. Você vai entrar dentro de um estado de tristeza. E entrando dentro deste estado de tristeza, o que vai acontecer com você, meu querido? O que vai acontecer com você, minha querida? Você vai entrar em um ambiente de entropia absoluta, de bagunça absoluta. Isso aqui vai fazer com que haja uma queda da sua potência. Então, a gente precisa pegar e voltar para aquilo que é a tese simondoniana, tá bom? Simondon foi um sociólogo, né, francês, que praticamente escreveu, um livro sobre os processos de individuação. A individuação à luz das noções de forma e informação.
Então a gente precisa entender o que corrobora, o que transforma o indivíduo em um ser que é ele mesmo, tá bom? Vamos lá. A gente aqui tem um grande sistema caótico que foi descrito por Boltzmann, por exemplo, e também foi descrito por vários outros físicos, e também, enfim, Maxwell, por exemplo, falava bastante sobre esse conceito de entropia. E aí, cara, a gente vai ter aqui um cenário, que é esse cenário onde a energia está absolutamente caótica aqui dentro. É um cenário de uma absoluta energia, onde essa energia ela é descompensada, ela é bagunçada. Vocês conseguem ver? Isso daqui é mais ou menos como os sistemas físicos operam de uma forma desordenada, certo? E a gente não pode entrar dentro de um nível de desordem absoluto, justamente pelo fato de que se a gente ficar no nível de desordem absoluto, a gente desintegra. Então, a constante de entropia, ela corrobora com uma ideia de desintegração. E aí, cara, o que acontece, tá? Se você tem um esforço excessivamente desordenado, você tem, de certa maneira, uma dissipação de uma tensão, que ela é pré-individual, que não estrutura o sujeito. Então, o que acontece? Você vem aqui, você fica se esforçando desordenadamente, você dissipa aquela tensão que é vinculada pela sua culpa, ou seja, você está ali culpado, e aí você começa a agir em várias direções, e aí agindo em várias direções, você consegue mais ou menos, trabalhei hoje. Só que aí você vai ver, no final do mês você não fez nada. Por quê? Porque você não construiu uma forma, certo? Você não construiu um eixo. Então o que a gente precisa aqui, é canalizar toda essa energia tensional que você, estudante de medicina, tem em um determinado eixo, em uma determinada ordem. Como já diria Santo Agostinho, serva ordo et ordo servavis te. Ou seja, conserva a ordem te conservará. Conservando a ordem e a ordem te conservando, você consegue justamente se manter de uma forma inercial dentro da faculdade de medicina. Você não precisa, sob forma alguma, ficar dentro desse estatuto da desordem aqui, Você não precisa disso, certo? Então, como você não precisa ficar dentro desse estatuto da desordem, você pode simplesmente pegar e enquadrar o seu esforço dentro de um eixo, que é justamente este eixo aqui, o eixo da cristalização. E aquela velha máxima, aristotélica, de que uma andorinha não faz a primavera, nenhum só dia, certo? Uma andorinha não faz nada, certo? Uma andorinha não faz nada. Então o que a gente precisa, na verdade, é a gente observar uma coisa, que à medida que Cronos afeta a nossa vida, ou seja, à medida que o Deus do tempo afeta a nossa vida, a gente vai, de certa maneira, tendo que evoluir os nossos hábitos de uma forma que é mais ou menos linear. Então, um dia a gente faz um pouquinho, outro dia a gente faz outro pouquinho, outro dia a gente faz outro pouquinho, até que a gente se torna médico. Nenhum estudante de medicina que eu vejo na minha faculdade, que eu vejo nas demais faculdades, fazem isso. Os estudantes de medicina, muito pelo contrário, eles tratam as provas, eles tratam a vida médica como se ele fosse um ato heróico. Amanhã eu vou para o ambulatório, portanto, eu preciso, de certa maneira, estudar muito aqui, adereçar muita potência cognitiva em um curto espaço de tempo para que eu consiga ir para o ambulatório com essa capacidade cognitiva de justamente aprender aqui o que eu deveria estar aprendendo. Só que, na verdade, isso daqui não é eficiente, porque uma vez que você chega neste máximo de potência cognitiva, depois você tem o quê? Uma queda. Então, a grande questão é a seguinte, a velha tese bachareliana, que a vida ela se consolida em ritmos de duração, certo? Em momentos e instantes que são um elan constante, que são uma matriz constante de desenvolvimento. Uma coisa que Talemba chama de endon, certo? O endon. A vida se constitui dentro daquilo que é o endon, uma força interna, que são ritmos constantes de duração e que vai construindo cada um dos momentos da vida. Se vocês quiserem estudar mais sobre Talemba que eu citei, eu posso deixar aqui uma literatura. Mandem comentários aqui no Hotmart. Após isso, a gente pode observar justamente que um ato heróico ele não é capaz de sustentar uma vida ao longo de uma longa escala de tempo. E a medicina é um esforço vital. Um esforço vital tanto em termos horizontais quanto em termos longitudinais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que a sua vida vai evoluindo, à medida que tudo vai acontecendo, à medida que você vai andando, tudo mais, você devota a sua vida à medicina. Então a ideia é que quando você estiver bem velhinho ali embaixo, bem velhinho, você já tenha passado desse topo, desse ato heróico que você teve na faculdade.
você já tenha passado, você tem um hábito tão forte de abrir um livro de medicina, de ler um artigo, que o que vai acontecer, cara? O que vai acontecer é o seguinte, é que isso é muito mais forte, você não vai precisar praticamente, você vai conseguir adereçar muita potência cognitiva com pouco esforço, porque você está crescendo aqui, você está operando, você está respeitando o endom e você está respeitando o tempo da vida. Então, cara, a grande questão é, se a gente for observar, se a gente tratar muito um paciente com antibióticos, esse paciente pode vir a apresentar algum tipo de... As bactérias desse paciente que foram selecionadas artificialmente, elas podem vir a apresentar ali uma resistência a esse antibiótico. Por que você muitas vezes gera uma resistência a antibiótico? Porque você medicou de forma exagerada o seu paciente. Quando você medica de uma forma exagerada o seu paciente, de uma forma contraprodutiva, você comete um ato de iatrogenia. Iatros significa médico e genes significa gênese, significa aparecimento. Então, um ato de iatrogenia significa que você está literalmente promovendo ali um panorama de resistência antibiótica causada por um médico, tá? Observando a obra de Ivan Illich, não o autor russo, que está ali no livro, né, A Morte de Ivan Illich, do Lev Tolstói, mas sim Ivan Illich, o autor, cuja mãe deu o nome por causa do livro, a gente vem aqui e a gente observa o seguinte, que assim como a medicina pode produzir doença, agora, isso aqui é a grande tese do Ivan Illich, né? Que quando a intensidade ultrapassa a forma, a ferramenta volta-se contra o usuário, que foi o que aconteceu ali com o Nêmesis da medicina, que é uma hiper-orientação, uma hipermedicalização, essa é a tese desse livro dele. Quando você ultrapassa, né, quando essa ferramenta ela ultrapassa aquilo que é a sua idealidade, a sua utilidade, ela se torna crucialmente deletéria para o sujeito. O que isso significa? Ela se torna péssima para o sujeito. Então a grande questão é a seguinte, usando aquela lei dos retornos dos rendimentos decrescentes, existe um certo ponto de saturação estrutural, onde cada hora adicional de estudo, ela em vez de adicionar clareza no seu estudo, ela te deixa mais confuso. A mesma coisa com o medicamento. Então, na verdade, quando você vem aqui, você comete um erro de contraprodutividade, é como se você estivesse cometendo uma iatrogenia. É como se você estivesse pecando pelo excesso. Quando você vai lá e não dorme, você está ali pecando pelo excesso. Você não condena a iatrogenia? Deveria condenar. Então, cara, a grande questão é a seguinte. Se você está exagerando, você está de forma violenta cometendo um ato de iatrogenia. O estudo em medicina tem que ser orientado da forma correta. O estudo em medicina tem que ser orientado de uma forma ordenada. O estudo em medicina tem que ser orientado de uma forma certeira, tal como a medicalização. Beleza? Vamos lá, então. Muito bom, muito bom. Então, o grande imperativo do ordo é prius forma deinde actio. Ou seja, forma antes da força. Então, antes da gente pegar e ordenar a intensidade, a gente precisa de uma forma muito bonita, estruturar como essa intensidade vai ser colocada. A gente precisa cristalizar, fazer um eixo com relação àquilo que a forma faz, certo? Então, cara, a grande questão é o seguinte, o que a gente precisa estudar aqui não é sofrimento. A gente não precisa estudar 10 horas, a gente não precisa ficar 15 horas estudando, a gente não precisa assistir aulas de 4 horas, a gente não precisa fazer nada disso. O que a gente precisa é conseguir encontrar ali uma coluna vertebral pela qual você ame estudar. Você precisa criar potência de agir em vez de destruir a sua potência de agir, certo? E você só consegue criar essa potência de agir se, e somente se, você estruturar de uma forma muito boa esta forma, beleza? Coisa que a gente vai ver nos módulos posteriores deste curso, tá bom? Bom, muito obrigado por terem assistido. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado por terem assistido a nossa aula. Vale lembrar, então, que nós estamos em uma sociedade do cansaço, que a gente se cobra de uma forma excessiva e que a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é mudar, fazer uma recomposição ontológica. O que seria fazer essa recomposição ontológica? Seria a gente justamente inverter essa lógica que diz trabalhe mais, faça mais, não sei o que lá, mas sim para trabalhe em quê? Sustente o quê? Aderece a minha energia em quê? Entendeu? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Nos vemos na próxima aula.